Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que é a espinha dorsal de todo o pensamento claro e rigoroso. A lógica, mas não vamos falar dela como um mero jogo de símbolos. Vamos entendê-la como uma ferramenta que nos ensina sobre a validade dos limites e o próprio poder da razão. Primeiro, o que significa dizer que um argumento é válido? Na tradição analítica, a lógica é a disciplina que estabiliza essa noção. Um argumento é válido se, assumindo que suas premissas são verdadeiras, a conclusão simplesmente não pode ser falsa. Pense nisso como uma garantia de consequência. Essa relação não depende do que estamos falando, mas de como estamos falando. A lógica se interessa pela forma, pelo esqueleto do nosso raciocínio. Ao formalizar um argumento, tiramos o conteúdo e olhamos para a estrutura. Isso nos permite testar, de maneira sistemática, se o nosso pensamento está no caminho certo. Essa ambição não é pequena. A ideia é encontrar padrões de raciocínio correto que valem tanto para a matemática complexa quanto para uma discussão do dia a dia. A lógica clássica, com seus princípios famosos como a lei do terceiro excluído, que diz que uma afirmação é verdadeira ou falsa, sem meio termo, e a lei da não contradição, nos dá uma base sólida. Com ela, construímos uma gramática de inferências que sustenta grande parte da ciência e da matemática. No entanto, o mundo real e a própria filosofia são cheios de desafios. E se tivermos paradoxos? E se precisarmos raciocinar com informações contraditórias ou incertas? É aqui que entram as lógicas não clássicas. Lógicas paraconsistentes, por exemplo, nos permitem lidar com contradições sem que todo o sistema desmorone. Lógicas modais nos ajudam a raciocinar sobre possibilidade e necessidade. Lógicas epistêmicas sobre conhecimento e crença. Essa diversidade não significa que a lógica perdeu sua força normativa. Pelo contrário, ela nos mostra que a ferramenta lógica certa depende do contexto. Diferentes problemas exigem diferentes tipos de raciocínio. Dois conceitos-chave para qualquer sistema lógico são a completude e a consistência. Um sistema é consistente se não consegue provar uma contradição. É completo se tudo que é verdade dentro do sistema pode ser provado por ele. Para a lógica clássica de primeira ordem, um resultado incrível mostrou que ela é completa. Isso nos dá uma confiança enorme. O que é logicamente válido pode, em princípio, ser formalmente provado. Mas aí veio Kurt Gödel com seus famosos teoremas da incompletude, nos deu uma lição de humildade. Ele mostrou que qualquer sistema formal, suficientemente poderoso para descrever a aritmética, não pode ser ao mesmo tempo completo e, save for consistente, haverá verdades dentro do sistema que ele não pode provar. Isso impõe um limite fundamental à nossa ambição de criar um sistema que explique tudo. A razão, portanto, aprende a conhecer seus próprios limites. Temos duas maneiras complementares de olhar para a validade. De um lado, a prova formal, a dedução passo a passo, que torna explícito o caminho do raciocínio. Do outro, a semântica, a noção de verdade baseada em modelos e interpretações. Um argumento é semanticamente válido se a conclusão é verdadeira. Em todas as interpretações em que as premissas são verdadeiras, a beleza está na ponte entre esses dois mundos. Os resultados que mostram que nossos sistemas de prova são corretos e completos em relação à semântica. E quando essa ponte não é perfeita, como em algumas lógicas não clássicas, não é um desastre, é um convite para redefinir o que conta como prova e o que conta como modelo, ajustando as ferramentas ao problema. Mas nem todo bom raciocínio é uma dedução à prova de falhas. Nós usamos constantemente a inferência não dedutiva, a abdução, que é a inferência para melhor explicação. A indução, que generaliza a partir de casos particulares. Essas formas de raciocínio não garantem a verdade da conclusão, mas podem justificar uma crença racional e guiar a ciência. Hoje, tentamos formalizar esses raciocínios com ferramentas como probabilidades e redes bayesianas. A ideia não é substituir o julgamento humano, mas discipliná-lo, tornando explícitos os pesos e as alternativas do nosso pensamento sob incerteza. Para a filosofia analítica, essa é uma parte essencial do estudo da racionalidade. A revolução da computação deu uma vida nova e prática à lógica. Linguagens formais se tornam linguagens de programação. A prova vira um programa de computador, e a validade de um argumento se torna um problema de satisfação que algoritmos tentam resolver. Essa interação é fantástica. A filosofia ganha um laboratório para testar suas ideias, e a tecnologia herda o rigor dos critérios lógicos. No entanto, a computação também nos lembra dos limites práticos. A complexidade computacional e os problemas indecidíveis mostram que, mesmo que algo seja teoricamente verificável, pode ser impossível de executar na prática. A lógica precisa então dialogar
com as restrições do mundo real. A escolha de qual lógica usar é sempre uma decisão significativa. Adotar uma lógica paraconsistente, por exemplo, é uma resposta a domínios onde precisamos lidar com inconsistências sem que o sistema exploda. Escolher uma lógica intuicionista pode refletir um compromisso filosófico com a ideia de que uma prova matemática deve ser construtiva. A racionalidade não está em impor uma única lógica para tudo, mas na habilidade de justificar por que uma certa ferramenta é a mais adequada para um certo problema. É um debate sobre os custos e benefícios de cada abordagem e como tudo isso se conecta à nossa linguagem do dia a dia. As inferências que fazemos em conversas comuns, cheias de implicaturas e pressupostos, não se encaixam perfeitamente nos moldes da lógica clássica. E tudo bem, a lógica nos ajuda a demarcar o que é uma consequência necessária e o que é apenas uma inferência provável ou contextual. Ela nos dá um núcleo de correção, enquanto a pragmática explica a riqueza e a complexidade da comunicação humana. O segredo é o equilíbrio. Não pedir à lógica que explique tudo sobre o pensamento humano, mas também não abandonar a busca por padrões de correção. No fim das contas, a grande lição é que a razão é pública. A validade de um argumento não depende da psicologia de quem o formula, mas de padrões que todos podem reconhecer e avaliar. A formalização, nesse sentido, é um ideal de transparência. Ela torna as razões visíveis, auditáveis e abertas à crítica, ao expor os pressupostos e o alcance de um argumento. A lógica contribui para uma cultura intelectual onde as divergências são resolvidas com argumentos claros, cujas regras são conhecidas por todos. Esse é talvez o legado mais importante da abordagem analítica à lógica, a normatividade do pensamento como um bem comum. Portanto, a lógica, vista por essa lente, é o campo onde a razão explora seus próprios contornos, seu potencial e seus limites. Ela não nos promete uma resposta para tudo, nem um algoritmo universal para pensar. O que ela oferece é uma gramática da correção. E quando aplicamos essa gramática com sensibilidade ao contexto e consciência de seus limites, preservamos o coração do que significa pensar com rigor e clareza. É um exercício de humildade e ambição. Tudo ao mesmo tempo. Obrigado por assistirem. Se você gostou dessa exploração sobre os fundamentos do raciocínio, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas discussões. Até a próxima!